assentos, fiquem à vontade. Jesus é bom. Quem sentiu a presença do Senhor? É gostoso. Você sabe que quando a gente está na presença do Senhor, é o melhor lugar para se estar. Não tem nenhum prazer na terra que nos faz tão bem como sentir a presença de Deus. Pode acender as luzes, Lucas? Vocês concordam comigo? Amém. Então, hoje fui incumbida de trazer a palavra. É uma grande responsabilidade dar o recado de Deus para mim e para a sua vida. Porque você não pode ter saído de casa para ouvir uma palestra ou para ouvir alguém falar. Pode pôr aqui. Você saiu de casa para receber algo, um alimento para o teu espírito. Amém? É verdade? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o coração. O coração do homem. Tem um coração de Deus, que também nós podemos falar, mas eu quero falar com vocês hoje sobre o coração do homem. O nosso coração. Vamos ler alguns textos. A minha mensagem é curta, mas eu espero que vocês entendam e compreendam. Amém? Mateus 22, do 37 ao 38, diz assim. Respondeu-lhes Jesus, palavras de Jesus, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Precisamos amar a Deus como? De todo o nosso coração. Deuteronômio 10, 12. Nossa. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? O Senhor requer de nós amor, andar nos caminhos deles, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Outro texto em Deuteronômio 4, 29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Mais um texto, Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Todos esses textos que nós lemos falam do coração. Concordam? O coração do homem. Na Bíblia, são 876 referências sobre o coração. E isto mostra a importância e o peso que Deus dá ao coração do homem, ao nosso coração. Então, quando eu comecei a estudar um pouco sobre o que eu vou falar, eu vi que tinha muitas vias para seguir. É um texto, o coração é algo riquíssimo para se falar, porque nós podemos ir para muitos lados. Mas fui direcionada para falarmos que o Senhor quer que nós andemos com Ele, com todo o nosso coração. Ele quer que amemos Ele de todo o nosso coração. O que seria todo o nosso coração? É bastante? É todo. Ele quer que nós sirvamos Ele de todo o nosso coração. Quando a gente serve ao Senhor, tem que ser de todo o nosso coração. Ele quer que nós busquemos Ele de todo o nosso coração. Tudo isso tem textos da palavra, mas, para não ficar muito demorado, não coloquei. Ele quer que nós acreditemos nele, que temos fé nele, de todo o nosso coração. Ele quer que nós retornemos a Ele, cada vez que nós errarmos, com todo o nosso coração.
O que Deus quer de nós? O nosso coração. É o alvo do Senhor, é ter o nosso coração. Porque se o Senhor tem o nosso coração, o que Ele tem? Ele tem tudo. Que bom que vocês estão pegando. O coração é o reservatório dos propósitos. O coração, segundo a Bíblia, é o centro do controle da nossa vida. Interessante. Ali nós cantamos, né, que se nós entendermos, o Martinho leu, que se nós ouvirmos a voz do Senhor e entendermos, nós ganhamos chaves para nós mudarmos, ou para nós termos uma vida melhor aqui na Terra. Tudo nasce primeiro no nosso coração. Provérbios 4, 23. São textos muito fortes da palavra. Sobre tudo. O que é tudo? É sobre tudo. Então, é tudo. O que se deve guardar? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha como é sério isso. Como a gente, às vezes, não dá importância para o que a gente está sentindo, ou o que nós estamos falando, ou a maneira como nós estamos pensando. Nós podemos guardar os nossos corações em Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Porque quando nós ficamos perto do Senhor, quando nós buscamos Ele, procuramos aprender com a palavra, isso nós estamos aprendendo também a guardar o nosso coração, porque daí cresce o temor do Senhor. Se o coração é uma fonte, então nós precisamos cuidar dessa fonte, para não contaminar ela. Porque se a fonte for contaminada, vamos imaginar uma fonte de um rio, uma nascente. Se ela for contaminada, como é que vai ficar o rio? Todo contaminado. A nascente contaminada, ela compromete todo o rio. O nosso coração contaminado compromete a nossa vida diária, o nosso pensar, o nosso andar, o nosso viver. O Senhor quer que nós cuidemos do nosso coração. Um coração contaminado compromete todas as atitudes e ações nossas. Porque nós somos, a palavra diz, né? Sei que na ciência é tudo na mente, mas a Bíblia fala que é tudo no coração. Por isso que o Senhor quer o nosso coração. O Senhor fala muito sobre o coração na Bíblia. Aqui, ó. Guarda sobre tudo o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas como assim, né? O que a nossa boca fala é porque está dentro do nosso coração. Se a gente começa a falar, xingar, murmurar, maldizer, o nosso coração não está legal. O nosso coração está contaminado. Quando nós temos um coração limpo, da nossa boca sai bênção. Bênção, bênção. Se ouvires a voz do Senhor atentamente, né, e seguires o que Ele pede, nós teremos bênçãos nessa vida. Então, fonte de vida é uma coisa muito forte, fonte de vida. A palavra diz que a nossa boca tem palavra de vida e de morte. E muitas vezes a gente não pensa nisso, não lembra disso, e pecamos, primeiro contra Deus. Pecado, vocês sabiam que pecado também é uma questão de coração? Porque Deus olha a intenção do nosso coração. É nisso que Deus está interessado. Ele não, quando as atitudes acontecem, quando as ações acontecem, já aconteceram antes. Aí o Senhor já sabe o que vai acontecer, porque lá no nosso coração já tinha uma intenção. E Deus está interessado na intenção dos nossos corações. Quando nós vamos orar ou falar com o papai, não adianta ficar achando palavras bonitas para falar com Deus, ou frases bem elaboradas. Deus sabe o nosso coração. Eu já aprendi isso faz muito tempo. Quando eu chego na presença de Deus,
Não adianta eu fazer de conta que está tudo bem, eu tenho que rasgar meu coração e falar tudo com ele. Mateus 5, 27 e 28. Então, nós estamos falando do pecado, né? O pecado também tem a ver com o coração. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. E eu, porém, vos digo, Jesus falando isso, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Essa passagem, ela importuna muitas pessoas, não especificamente nesse pecado, pois ela conecta ou ela se direciona ao pecado como algo externo, que a gente externou, que a gente já fez. Mas Deus não vê assim. Deus não vê o adultério, né? Ele já viu antes, quando caiu lá no coração. Então, muitas vezes, a gente faz de conta que não pecou, mas Deus já viu que a gente pecou. Com raiva, com ira, com falta de perdão, maldizendo alguém por lá dentro. Nossa, né? Deus já viu. Então, nem sempre o pecado é considerado pecado com atos externos. Ele também é pecado quando está aqui dentro. Ele conecta sempre o pecado, Deus, com o coração. Porque ele vê a partir da intenção do coração. Porque ele vê primeiro dentro de nós. Quando o mal, aos olhos de Deus, se torna parte do nosso coração. Então, quando o que é mal, aos olhos de Deus, começa a fazer parte do nosso coração, nós já estamos pecando contra Ele. Quem disse que ser crente é fácil? Que só são flores. Não são flores. Porque, independentemente de quando ou não vai ser manifesto com atos externos, o Senhor já viu o teu coração. O Senhor vê o teu coração quando você vem cantar, o Senhor vê o teu coração quando você toma a atitude de vir para a igreja, o Senhor vê o teu coração quando você vai trabalhar, quando você vai dormir, quando você vai conversar. Tudo o Senhor vê primeiro o nosso coração. As nossas conversas, às vezes, com segundas intenções, Deus já viu também, tudo. Então, não adianta chegar a Deus com hipocrisia, né? A gente sempre tem que ser muito sincero diante de Deus e falar, Senhor, pequei. Senhor, errei. Porque o pecado, ele interrompe a nossa comunicação com o céu, com o Espírito Santo. Quando nós pecamos, quando nós não agradamos a Deus, a conexão fica interrompida. E para nós, cristãos, isso faz muita diferença. Para o que não é crente, ou por aquele que não conhece a palavra, ou nunca conheceu a presença, ou nunca sentiu a presença de Deus, não faz diferença nenhuma. Mas para quem já sentiu a presença de Deus, sabe quem é Ele. Quando a gente peca, e essa conexão é como se fosse interrompida, ela traz grande angústia e tristeza. Alguém já sentiu isso? De se afastar um pouquinho de Deus, ou não buscar Ele, você vai ficando vazio, e vai vindo angústia, e vai vindo tristeza, e você não sabe o porquê. Nós somos selados, e não existe um ex-crente. Vocês sabiam? Não tem ex-crente. É para sempre. Recebemos um selo. Quando Davi pecou, quando ele adulterou com Betseba, ele fez um salmo. Da tamanha era a angústia do coração dele. Eu queria ler com vocês, Salmo 139, do 1 ao 18. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir.
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contastes, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi viu a grandiosidade de Deus, né? E ele sabia que Deus estava vendo tudo. O que ele pensou, o que ele fez, escondido, Deus viu tudo. E ele, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia. Quando ele via que ele pecava, ele corria para o Senhor e pedia perdão. Ele foi um homem sanguinário, mas ele era um homem que se arrependia. Arrependimento é uma chave para nós nos conectarmos de novo com o Pai. Vamos pecar? Infelizmente, nós vamos pecar ainda, porque aqui na Terra a gente está sujeito a muitas coisas, mas nós precisamos nos arrepender sempre que pecamos e reconhecer que Deus estava vendo todas as coisas. O coração é a parte mais íntima do nosso ser. Quem o conhece? Quem? Se nem eu conheço o meu coração direito, eu não conheço o coração do meu marido, que eu já estou com ele 30 e lá vai pedradas de anos. 30 mais. 34 casado. 37 desde que eu conheço. Não conheço o coração dos meus filhos. Meus filhos não conhecem o meu coração. Eu não conheço o meu coração. Deus conhece o meu coração. Ele é a árvore de qual o fruto que nós produzimos em nossa vida. Então, o Senhor, né, é a árvore que nós temos que ter plantado em nosso coração para produzirmos frutos bons. Porque se o que temos em nosso coração é bom, então o fruto é bom. E se o que nós temos no coração é mau, os frutos para o Senhor não vão ser bons, vão ser maus. E a fim de que todo o coração dê bons frutos, é necessário que a palavra esteja dentro de nós. A palavra de Deus, quando mantida em nossos corações, ela nos traz vida, ela é fonte de vida. A gente, às vezes, pode estar se enganando, achando que só vir na igreja, cantar um pouquinho, ouvir uma palavra e não mudar nada na nossa vida, vai trazer alguma diferença. Aquela palavra que fala, né, que quando chegar no tempo do fim, muitos vão chegar diante de Jesus e Jesus falar: eu não conheço vocês. Como, Jesus, que tu não me conhece? Eu não conheço vocês. Por que será que Jesus não conhece? Não vai conhecer essas pessoas? Porque foram ouvintes e não foram praticantes. Passaram anos, 30, 40 anos, na igreja, talvez, só ouvindo, e não praticando. Praticar a palavra não é fácil. Você vai remar
contra a onda, contra a maré do mundo. Você está andando ao contrário. Tudo que o mundo fala, se você vai ler na Bíblia, está um pouquinho diferente. Mateus 7, do 16 ao 27. Nós não podemos nos enganar achando que servimos a Deus de qualquer jeito. De qualquer jeito está bom. Só quando nos interessa ou só quando é conveniente. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. São palavras de Jesus. Até o 27. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós precisamos estar edificados na rocha. O nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus, cheio de Deus, no dia a dia, em todo o tempo. Não podemos nos enganar que nós estamos servindo a Deus, fazendo só o que nos é conveniente e o que nos interessa. Que existe muito o cristianismo das mãos, né? Muitos querem, até tem um hino, muitos querem só as tuas mãos, que as tuas mãos dão. Mas o Senhor se agrada daqueles que querem os pés dele, que se dobram aos seus pés e o adoram, e o servem, e o amam. Cristianismo exige e sempre exigiu muita renúncia. Tudo aquilo que envolve Deus em nossa vida diária deve ser feito com todo o empenho, com toda a vontade, com tudo que somos. Tudo que envolve Deus, nós temos que fazer com empenho. Tudo envolve Deus na nossa vida, nosso trabalho, nossa alimentação, tudo. Nossa relacionamento. Nossos relacionamentos têm que ser pautados conforme Deus quer. Ou seja, tudo que nós fazemos tem que ser com todo o nosso coração. Inclusive, orar com todo o coração, ser sincero diante de Deus. Vocês querem alcançar Deus nas suas orações? Sejam autênticos, sejam sinceros diante de Deus. Não minta o que você está sentindo. Fale para Deus o que você está sentindo. Senhor, eu estou com raiva, Senhor. Mas eu sei que eu não posso ter raiva, me ajuda. Tem que ser sincero. Louvar com todo o nosso coração. Não só abrir e fechar a boca e ir pelo embalo da música, né? Deus, todo tempo, Deus espera tudo de nós. O coração é a parte para a qual Deus olha, e é Ele que quer que demos para Ele isso. O Senhor que pede para nós, essa parte nossa, que é o nosso coração. Ele espera que nós amemos Ele de todo o nosso coração. Devemos servi-lo de todo o coração, buscá-lo de todo o coração.
E quando nos desviamos de seus caminhos, devemos retornar a Ele com todo o nosso coração. Nos arrepender com todo o nosso coração. É uma palavra tão simples, repetitiva, mas é com todo o nosso coração. É isso que o Senhor espera o tempo todo de nós. E se pecado é uma questão de coração para Deus, que tem a ver com o coração, nós devemos lidar com isso da mesma forma. Se o nosso coração se inclina para longe de Deus, com pensamentos, com intenções, nós precisamos cuidar, que procede fonte de vida e de morte. Aonde que acontece a nossa conversão a Jesus? Na mente? No corpo? É no nosso coração. A conversão acontece no coração. O coração nosso é o centro da nossa vida espiritual. Ele que está ali no comando de todas as coisas. Toda vivência cristã acontece a partir do coração. Ele é o lugar onde Deus se revela a nós. Como nós já vimos, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Examine-se. Vamos nos examinar. O que a nossa boca está falando? Não quer dizer que é só pecado. Falo muito de trabalho, eu falo muito de comida, eu falo muito de filho, eu falo muito de marido. Não sei o que a boca está falando. Se o bom homem tira boas coisas do seu coração, do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tesouro do seu coração. Temos uma fonte de riqueza do nosso coração. Dentro do nosso coração, né? Se alguém mantém um pecado no seu coração, mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona. E não vai esconder para sempre. Deus mostra isso. Se a gente não se arrepende, muitas vezes o Senhor nos esfrega na cara. Você está pecando contra mim. Através da palavra. A palavra de hoje, eu falei para o Martim, minha palavra é muito curta. Mas se você entender a chave que é o teu coração, para você ter uma vida plena em Deus, se você entender hoje, se nós entendermos, né, não você, se nós entendermos o quanto é importante para Deus o nosso coração, como nós nos movemos, Ele olha tudo dentro de nós. Deus nos vê o tempo todo. Davi tem até uma música, né? Senhor, eu sei que Tu me sondas. Eu sei que Tu me conheces. O Senhor está conosco o tempo todo. Ele nos ama. É imensurável o seu amor por nós. Não tem preço. E quando nós vamos tomar a ceia, o que nós devemos lembrar? Que? Isso, o Senhor fala para nós. Examinarmos o nosso coração quando nós tomarmos a ceia. Você entendeu? Jesus está perguntando. Você entendeu o meu sacrifício? Você sabe o que eu fiz por você? Ele está olhando lá dentro do nosso coração, se nós entendemos isso. Porque se nós viermos aqui e não sabemos o que estamos fazendo, comendo um pão, tomando um suco, sem, ai, que gostosinho, não sei, é hóstia, é cultura, é não sei o quê, não. O Senhor quer que a gente tome com entendimento, lembrando o que Ele fez por nós e o que Ele nos capacita a viver uma vida plena com Ele. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé, por favor. Pedir o louvor para subir, por gentileza. Todos aqui temos um coração 100%? Ou todos nós queremos ter um coração 100%? Todos queremos ter um coração 100%.
um coração regenerado, um coração transformado por Jesus. E nós vamos agora cantar uma canção